Tá, beleza. Beleza. Vamos lá. Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro, doutor Ido, Presente. professor Marcelo presente, Ailton Fenemê, Onildo Francisco dos Santos, Presente. professor Abelino, Alberto Setinarski, Presente. professor Assis, Bira do Banco, Carlos Machado, Edson Selle, Gilberto Melo, José Vieira, Leandro Danifer, Presente. Lúcia Estocco, Luiz Monteiro, Presente. Luiz Paulo, Presente. Mari Temperaço, Nina Singer, Tadeu Camargo, Wilson Cabelo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, aos 25 dias do mês de setembro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 18ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo além do presidente e secretários, demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura das atas das sessões anteriores, foram aprovadas sem observações. Em seguida, solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofícios do Poder Executivo, 585, 587 e 589. Deste Poder Legislativo, foram apresentados os projetos de emenda à lei, o projeto de emenda à lei orgânica número 15 de 2014, dos vereadores subscritos. Os projetos de lei 430, da vereadora Nina Singer, 431 dos vereadores professor Abelino, Bira do Banco, professor Assis e Onildo, e lidas as indicações como seguem: 5.545 e 5.554 da vereadora Nina Singer, 5.546 e 5.547 do vereador Carlos Machado, 5.548 e 5.549 da vereadora Lúcia Estocco, 5.550 e 5.575 do vereador professor Abelino, 5.551 e 5.552 do vereador Luiz Monteiro, 5.553 do vereador Edson Selle, 5.555 do vereador Dr. Ido, 5.556 a 5.558 do vereador Onildo, 5.560 a 5.564 da vereadora Mari Temperaço, 5.565 a 5.569 do vereador Leandro Danifer, 5.570 a 5.574 do vereador Luiz Paulo, 5.576 e 5.577 do vereador Wilson Cabelo, 5.578 do vereador professor Marcelo, todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões, Comissão de Finanças e Orçamento, convite para audiência pública de prestação de contas, que será realizada no dia 29 de setembro de 2014, às 17h30 nesta Câmara Municipal. Concluída a leitura das matérias do expediente, o professor Abelino fez uso da palavra em tribuna e a seguir passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião que foram aprovados os projetos de decreto legislativo 1279 ao 1287 e os projetos de lei números 407 ao 424. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores Bira do Banco, Luiz Monteiro, Lúcia Estocco, Carlos Machado, José Vieira e Luiz Paulo para falarem em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra pelo dia 30 de setembro de 2014, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido nesse momento para fazer uso da palavra na tribuna popular o senhor Haroldo Machado, que está devidamente inscrito na nossa tribuna popular. Muito bom dia a todos os presentes. Ao cumprimentar ao presidente desta casa, Silvio Monteiro, estendo os cumprimentos e estima de bom dia a todos os vereadores e autoridades presentes.
O convite hoje para relatar aos nobres vereadores a triste história do pessoal que é dono de lotes em São José dos Pinhais e que vem enfrentando a esmagadora prepotência das imobiliárias que não dão oportunidade sequer a se fazer um acordo. Hoje, se você compra um aparelho de celular, um aparelho de TV e acaba de repente, por problemas que acontecem no dia a dia, atrasando, você pode ligar ou você é chamado para uma negociação, o que não acontece dentro de um loteamento ou de terrenos, que as pessoas querem ter a oportunidade de voltar a pagar e não conseguem. A nossa explanação hoje é para chamar a atenção dos nobres vereadores para que seja instaurado dentro desta casa uma CPI. CPI esta que com certeza vai ter todo o nosso apoio também como moradores, para trazer à tona as provas de muitas irregularidades que aconteceram. Entre estas, a grande demanda da ordem social que aconteceu em São José dos Pinhais para pessoas de baixa renda, em que foram inaugurados loteamentos populares para estas pessoas, que de popular só tinham o nome, e que em muitos contratos constavam em uma das linhas que a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais era quem deveria definir preço mínimo e preço máximo a ser cobrado por esses terrenos. Que estas pessoas, em sua maior parte, foi conduzida até a Secretaria de Habitação para retirar o seu nome do cadastro de quem estava aguardando um terreno popular, porque já tinha conseguido o seu. A triste história dos moradores que estão perdendo as casas em que moram por não conseguirem arcar com os juros abusivos dos financiamentos. As famílias que estão ameaçadas de despejo compraram terrenos a partir da década de 1990, mas por conta dos juros e correções não conseguiram pagar as dívidas. Os imóveis eram parcelados em até 150 meses, mas as prestações que deveriam ser reajustadas com baixas taxas dobraram de valor com o passar do tempo, principalmente pelos índices de correções terem aumentado demasiadamente. Atualmente são pelo menos 4.000 ações na justiça que pedem a revisão dos contratos, mas os moradores acreditam que o número de famílias prejudicadas passa de 8.000, pois na maioria dos casos há 2 ou 3 moradias em um mesmo terreno. Acampados há mais de 30 dias em frente ao fórum, elas vivem um drama. O aumento anual no valor da parcela mensal no financiamento causa endividamento e até perda dos lotes por meio de ações de reintegrações de posse. Pessoas de baixa renda e trabalhadoras, impulsionadas pelo sonho e a felicidade de adquirir um terreno em São José dos Pinhais, através da compra de um pedaço de terra para viver, dando entre eles mesmo o nome do meu terreno, meu sonho. Sonho este que se tornou um pesadelo e que aos poucos vai matando aqueles que acreditaram que um dia poderiam morar e serem felizes nos imóveis que adquiriram. Choro, lágrimas, preocupações, depressão, infartos, ideia de suicídio são um dos resultados que acontecem nos loteamentos que no início eram para serem populares e que hoje são de padrão médio-alto em áreas de periferia do município, de acordo com a lei específica que autoriza a liberação de loteamentos populares para famílias de baixa renda. A maioria é de lotes adquiridos de imobiliárias ou mesmo de terceiros, que devido à esperteza de empresários ladinos e à falta de fiscalização, não estão conseguindo pagar suas prestações devido ao alto acréscimo e juros sobre juros. Na verdade, alguns já impetraram ações há bastante tempo,
porém aguardam a decisão das varas cíveis da comarca de São José dos Pinhais. Outros estão com o papel na mão à espera de um promotor público que lhes tenha compaixão e lhe defenda o seu direito à moradia. Um exemplo rápido de um lote foi comprado para ser pago em 10 anos, com R$ 190 de entrada e um saldo de prestação corrigida pelo IGPM, Índice Geral dos Preços de Mercado, mais juro de 1% ao mês. Somados os juros sobre juros e saldo devedor, ao longo de 10 anos o comprador estaria pagando o equivalente a 3 terrenos se o contrato fosse cumprido à risca. Passando um ano, as imobiliárias, vendo que seria impossível o pagamento, reduziu as mensalidades por sua própria iniciativa, procurando o comprador para assinar um novo acordo. O comprador acabou aceitando, mas depois de mais de 2 anos não pôde mais pagar e ingressou com ação na justiça. Este cidadão ainda não teve ganho de causa. A maioria desses processos foram julgados dando ganho às imobiliárias, que aos poucos, e para não fazer alardes, vão despejando os mutuários ao arrepio da lei, muitas vezes até sem acompanhamento de um oficial de justiça, intimidando, ameaçando e tomando posse, sem que a parte possa tentar buscar recursos para se defender ou ainda buscar uma possível indenização do bem constituído. Há de se notar, senhores vereadores, que essas pessoas são leigas juridicamente falando, e que o sonho de adquirir seu terreno fez com que muitas vezes assinassem contratos sem ler, ou mesmo sem entender os termos técnicos ali aplicados ou entre as entrelinhas. Só depois, em uma análise minuciosa, acabaram descobrindo a armadilha que entraram. Ainda, aproveitando-se da situação, grupos de advogados entraram com pedido de revisional de contratos de tutela antecipada com depósito em juízo, o que mais tarde foi encerrada pelos juízes. Alguns destes pediam para que as pessoas não parassem de pagar, só que desta vez depositassem em sua conta particular, na conta do advogado. Acreditando que estava tudo certo, e por não entender como funciona um processo, deixaram na mão do advogado, que perdeu várias dessas ações, e não comunicaram seus clientes. Em outros casos, perderam prazos, houve audiências, também não compareceram e nem avisaram os moradores, indo à revelia e trazendo à baila o entendimento do juiz, a falta de interesse do morador em continuar dando seguimento e dando por encerrado o processo. Nós sabemos que milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza e miséria, passam fome, frio e não têm um teto para se abrigar. Ficamos revoltados em ver esta situação, revoltados ao ver trabalhadores sendo tratados desta forma. Por isso somos solidários à luta desses moradores que defendem o seu teto. Ao mesmo tempo somos contrários às reintegrações de posse que estão ocorrendo. Desde o começo desses processos, as pessoas tinham apenas um desejo: voltar a pagar. E é exatamente isso que querem hoje, senhores vereadores. Um acordo justo. Ninguém quer morar de graça, querem sim a oportunidade de pagar o que vale. Por isso pedimos a instauração de inquérito, a CPI, aos nossos vereadores. Bom dia, ilustríssimos senhores vereadores. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Shirley. Fui convidada pelos moradores que solicitaram a instauração dessa CPI para falar um pouco do que vem acontecendo nos 20 anos na nossa cidade. A partir de 1994, várias imobiliárias incorporadoras, de forma irregular, na maioria das vezes, desmembraram terrenos e começaram a vender imóveis com valor agregado ao salário mínimo. As pessoas conseguiram pagar essas parcelas durante alguns anos. Em 2002, o reajuste do IGPM, que era como se reajustavam os contratos, foi de 20,10%, ao passo que o salário mínimo foi de 4,61%. O salário mínimo em 2001 era de R$ 151. As parcelas nessa época já passavam de R$ 250. Não conseguindo pagar essas parcelas, muitas associações procuraram o Ministério Público. E o Ministério Público ingressou com diversas ações civis públicas
cobrando dessas incorporadoras que regularizassem os contratos, que colocassem o valor à vista que não constava e que os índices de correção fossem corrigidos. Infelizmente, muitas associações preferiram contratar advogados particulares para que fizessem ações revisionais de contrato. Esses advogados faziam reuniões nos loteamentos e falavam que a única forma de resolver o problema deles era sendo feito uma ação onde eles iriam rever os seus contratos. Nesse momento, nasceu para as imobiliárias o direito de pedir uma rescisão contratual. Depois de 10 anos, essas imobiliárias estão conseguindo a reintegração de posse desses moradores, porque a maioria desses advogados não depositaram o valor em juízo. Muitos deles, inclusive, fizeram depósito em suas contas particulares e cobraram mensalmente de cada morador R$50. Agora eu lhes pergunto, senhores vereadores, qual o interesse desse advogado em fazer um acordo? As pessoas que estão aqui, elas querem fazer acordo. Os seus advogados não. O que se pede nessa CPI é que seja apurada a ilegalidade desses contratos que não foram verificados pelo Ministério Público. O que se pede nessa CPI é que pessoas que moram em área de mananciais sejam remanejadas, que elas possam viver com dignidade e que essas reintegrações de posse que estão ocorrendo sejam suspensas temporariamente, para que elas possam ter o direito de ter um defensor que as defenda no processo, não simplesmente colete o seu dinheiro mensalmente e coloque em suas contas particulares. O que se pede, o que esses moradores me procuram, é para ligar para imobiliárias que não têm interesse em fazer acordo, mesmo sabendo das irregularidades existentes em seus loteamentos. Muitos deles clandestinos, porque não tiveram aprovação da prefeitura. Sei que muitas dessas pessoas erraram porque não procuraram o Ministério Público de 2002 a 2005. Mas sei que o direito constitucional à moradia não prescreve nunca. E é o que eles buscam aqui nesse momento, que sejam apurados os crimes ambientais e a gestão do município perante esses loteamentos e essas loteadoras que nada fizeram e não têm interesse nenhum em fazer nesse momento. Obrigada pela atenção, obrigada pela confiança dessa população que me chamou para falar sobre com relação a eles. Em nome do Poder Legislativo, mais uma vez, atendendo o pedido da comissão, nós abrimos nesta manhã o uso da palavra na tribuna popular, reafirmando o compromisso dos 21 vereadores que estão preocupados com todas as famílias envolvidas nesse caso e colocando mais uma vez a nossa Câmara Municipal de portas abertas para atender todas as famílias envolvidas nesse caso. Sendo assim, agora convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. 19ª Sessão Ordinária do segundo período legislativo de 2014, do Poder Executivo, ofício 593, encaminhando cópia das leis complementares número 93, que institui medidas de controle, combate e prevenção à comercialização e ao parcelamento do solo nas áreas rurais em infrações com dimensão inferior constitutiva do módulo rural de propriedade no território do município de São José dos Pinhais, e Lei 94, que altera a redação do artigo 155 da Lei Complementar 1, de 19 de dezembro de 2003, que trata da isenção da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Ofício 598, encaminhando para aprovação do segundo aditivo ao termo de convênio 109 de 2013, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de São José dos Pinhais. Diversos. Comunicado da Associação dos Moradores da Bacia Hidrográfica do Rio Ressaca, Abanirri,
solicitando espaço de 20 minutos no dia 30 de setembro de 2014 no plenário desta Câmara, para exposição de proposta de projeto de lei. Deste Poder Legislativo, requerimento 83 de 2014 da vereadora Nina Singer, requer à mesa ouvido plenário que sejam registrados nesta Casa de Leis votos de pesar pelo falecimento do senhor Clementino Zétola Júnior, ocorrido no dia 20 de setembro de 2014. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento 84 de 2014 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Requer à mesa ouvido plenário seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação: que seja enviado a este Legislativo a listagem por idade com o número de alunos surdos matriculados em CMEIs e escolas municipais do ensino regular deste município. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação 5.579 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determine a implantação de uma academia da terceira idade na rua Germano Schlogel, bairro Vila Paraíso. Indicação 5.580 do vereador... Indicação 5.581 do vereador Gilberto Melo ao Poder Executivo, que sejam feitas rampas para cadeirantes na extensão da rua Alberto Bonk, em especial em frente à Igreja São Marcos. Indicação 5.582 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Luiz Rafael Poplade, Vila Iná. Indicação 5.583 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que revitaliza a sinalização de proibido estacionar e a demarcação com faixa amarela na rua Capitão Benjamin Claudino Ferreira, próximo à APA, a Associação de Professores e Alunos do CEBEJA Centro. Indicação 5.584 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que determine o serviço de pintura, de sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão das ruas do Jasmins, bairro Afonso Pena. Indicação 5.585 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que determine a recuperação de pavimentação e todas as benfeitorias necessárias na extensão da Estrada da Saracura, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 5.586 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que viabilize a aplicação de superantipó na extensão da rua Tenente Manuel de Lima, no bairro Guatupé. Indicação 5.587 da vereadora Lúcia Stocco ao Poder Executivo, que determine a troca de bueira na rua Manuel de Lima, esquina com a rua João Wojtowicz, em frente a Dona Maria do Queijo, borda do campo. Indicação 5.588 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 2013 de 2013, que determine o complemento da pavimentação asfáltica na rua Agudos do Sul, no Jardim Planalto, bairro Afonso Pena. Indicação 5.589 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine o recolhimento de entulhos e lixos em geral na rua Antônio de Oliveira, em frente ao número 62, e na esquina com a rua Quirino Zagonel, no Jardim Itália. Indicação 5.590 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a restauração na pintura da sinalização horizontal e vertical das lombadas na rua Mendes Leitão, entre as ruas Vitorino Ordine e Margarida de Araújo Franco, Centro. Indicação 5.591 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que realize a operação tapa-buraco na rua Santa Teresa, região da Borda do Campo. Indicação 5.592 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determine o patrulhamento na rua Antônio Gomes, bairro Borda do Campo. Indicação 5.593 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, que determine estudos para a colocação de cobertura no ponto de ônibus localizado na BR-277, na entrada da Estrada do Bugio, no bairro Borda do Campo. Indicação 5.594 da vereadora Mari Temperasso ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1093 de 2013, para que determine a realização do encerramento na totalidade da Estrada do Bugio, na região do Jardim Libanópolis, no bairro Borda do Campo. Indicação 5.595 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, que viabilize em caráter de urgência o alinhamento da rua Maria Pascoalim Vacari até a esquina da rua Antônio Moro, no bairro Cruzeiro, contemplando realocação dos postes, pavimentação e sinalização vertical e horizontal. Indicação 5.596 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 21 de 2013, que viabilize a instalação de câmera de segurança na esquina das ruas
Onofre Altman e Avenida dos Pinheiros, no Jardim Antares, bairro Rio Pequeno. Indicação 5.597, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 222 de 2013, que viabiliza a desapropriação da área onde hoje está funcionando o CRAS Miguel Aluche, contemplando a construção e ampliação das instalações onde são realizadas as funções do CRAS no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.598, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 34 de 2013, que viabiliza a implantação de placas indicativas com o nome da rua, CEP e o bairro a que pertencem, no bairro Jurema, Planta Suíça, Alvorecer, Belvedere, Világio, Atômico, localizados no bairro Quisizana, e as plantas Crixac, Antares, Nossa Senhora de Fátima e Riacho Doce, que compõem o bairro Rio Pequeno, bem como nos bairros Costeira, São Francisco, Del Rey e Ouro Fino. Indicação 5.599, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 299, que viabiliza a implantação de galerias pluviais na extensão de todas as ruas do Jardim Del Rey. Indicação 5.600, do vereador Alberto Setinarski, ao Poder Executivo, para que realize a operação tapa-buraco na rua Dr. Muricy, em frente à Aços Mundial, no bairro Costeira. Indicação 5.601, do vereador Alberto Setinarski, ao Poder Executivo, para que realize a operação tapa-buracos na rua Manuel Pires Pereira, próximo a Transresíduos, no bairro Costeira. Indicação 5.602, do vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo, que seja feita a troca da tampa de bueira na rua Bernardo Ittener, no bairro São Marcos. Indicação 5.603, do vereador Leandro Danifer, ao Poder Executivo, que determine a colocação de placas indicativas e a melhoria da sinalização horizontal na rua Antônio Zaramella, nas proximidades do número 952, no bairro Zaniolo. Indicação 5.604, do vereador Onildo, ao Poder Executivo, que determine que sejam colocadas 2 lombadas, redutores de velocidade ou equivalente, nas seguintes vias: Rua Marlene Veiga da Rosa e Rua Maria Alves de Souza, próximas ao CEMEI Bem-TV, bairro Jardim Carme. Indicação 5.605, do vereador Edson Selle, ao Poder Executivo, que viabiliza a instalação de ponte de ônibus na rua Almerinda de Oliveira Alves, em frente ao número 106 ou 107, bairro Riacho Doce. Indicação 5.606, do vereador Edson Selle. Indicação 5.607, do vereador Leandro Danifer, ao Poder Executivo, que determine em intensificação do patrulhamento da Guarda Municipal e demais efetivos da Polícia nos horários noturnos e finais de semana nos bairros Jardim Veneza e Jardim Eldorado. Indicação 5.608, do vereador professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabilize curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para profissionais das repartições públicas. Das comissões conjuntas de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, parecer submeter à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1293 de 2014, que aprova o termo de cooperação técnica que entre si celebram o grupo Interbras e o município de São José dos Pinhais. Parecer submeter à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1294 de 2014, que aprova o sexto aditivo ao termo de cooperação técnica 39 de 2010, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Paraná Banco. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Temos apenas uma oradora inscrita, a vereadora Nina Singer. Sendo assim, passamos a palavra à mesma. Bom dia à mesa, a todos os colegas vereadores e vereadoras, ao público aqui presente e a quem nos assiste pela internet. Antes de começar a falar do que eu pedi, eu só quero deixar a todos os moradores aqui o meu apoio, assim como o nosso presidente falou que esta casa está de portas abertas e vocês têm o apoio de todos os 21 vereadores e saibam que podem contar conosco. Eu pedi para falar na tribuna que eu fiz um requerimento pelos votos de pesar pela morte do, assim como ele gostava de ser chamado, o professor Clementino Zétula Júnior. Ele que foi vereador desta casa do ano de 63
a 69. Foi incentivado, quando aqui foi vereador, pelo seu sogro, o senhor Ernesto Moro, pessoa muito conhecida dessa cidade. Clementino Zétola Júnior, que gostava que fosse chamado de doutor ou professor Clementino, entre 7 irmãos, era o último da família italiana Zétola, tradicional de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui nasceu e era filho de Clemente Zétola e Ana Maria Sicuro, onde construíram a primeira fábrica de bebidas da cidade. Da mãe, recebeu o gosto pelos estudos, que na época vendeu um terreno para pagar seus estudos de odontologia em Curitiba. Recém-formado em odontologia, em 1946, conheceu a moça mais linda da cidade, como ele assim chamava, a senhora de Nascer, com quem ficou casado 63 anos, tiveram 4 filhos, Elza, Ana, Beatriz e Marcos, 7 netos, Letícia, Eduardo, Fernanda, Guilherme, Priscila, Carolina e Henrique, e 3 bisnetos, Lívia, Luca e Mateus. Como cirurgião dentista, Clementino foi o primeiro a possuir raio-x na cidade de São José por 11 anos. Ainda na odontologia, foi o primeiro a executar pontes móveis metálicas, quando antes só se faziam fixas. Realizava cirurgias bucais no Hospital e Maternidade de São José, juntamente com seu irmão, também dentista, Dr. Flávio Zétola. Já com os filhos adultos, ele e sua esposa de Nascer se aventuraram em outro desafio, estudar mais um curso superior pela Faculdade de Paranaguá. Foram 4 anos de idas e vindas e diplomado em letras em inglês, foi o primeiro professor de inglês da cidade, formando gerações de alunos que recordavam de suas aulas inesquecíveis no Colégio Estadual Costa Viana. Era uma pessoa extremamente apaixonada pelo conhecimento, uma pessoa perfeccionista, intelectual e que tinha vários livros em sua biblioteca. Tinha como esporte o tênis, onde levou a construir uma quadra em sua casa. Foi homenageado e reconhecido pelo Rotary. Aposentado já de sua profissão, fez muitas viagens com sua esposa, a quem ele amava, idolatrava, e era um casal extremamente adorado. Participava das atividades da igreja como ministro e nas atividades religiosas. Porém, com a morte da sua esposa, há 1 ano e meio atrás, tirou o brilho e a alegria de viver. Dizia sentir muita falta dela e que queria encontrá-la assim que Deus o acolhesse. Quero aqui deixar o meu pesar a toda a família, aos seus filhos, que Deus os conforte e deixar os meus votos e o reconhecimento pelo grande cidadão são-joséense que foi, assim como ele gostava de ser chamado, o professor e doutor Clementino Zétola. Obrigada. Não havendo mais oradores para uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto número 1283, 2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, assistido pela Secretaria Municipal de Educação e a Associação de Pais, Professores e Servidores do Centro Municipal de Educação Infantil, Otília Teixeira Pinto, objetivando a alteração do fiscal do presente convênio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade.
Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto 1284 de 2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, assistido pela Secretaria Municipal da Educação e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Especial para Surdos, professora Ilza de Souza Santos, objetivando a alteração do fiscal do presente convênio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto 1285 de 2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, assistido pela Secretaria Municipal de Educação e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Pedro Fus, objetivando a alteração do fiscal do presente convênio. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto 1287 de 2014, que o termo de convênio número 05 de 2014, que entre si celebram o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais, APAI, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de decretos legislativos números 1293 e 1294 de 2014. Antes de abrir as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal, atendendo uma solicitação aqui e de um ofício número 595 do prefeito Luiz Carlos Cetim, onde ele informa: conforme o contato, vimos através desse ratificar nova solicitação no sentido da que a reunião agendada para o dia 30 de setembro, na data de hoje, às 10 horas da manhã, sobre a revisão do plano diretor seja realizada no plenarinho desta Casa de Leis. Aproveitamos ainda nesta oportunidade para reiterar o convite aos nobres vereadores, aos 21 vereadores, para participarem deste momento, que é de extrema importância para o desenvolvimento contínuo e ordenado da nossa cidade. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as inscrições, estão inscritos: vereador Ailton Ferimê, vereador Luiz Paulo, vereador Onildo, vereador professor Abelino, vereador José Vieira e o último orador, vereador Carlos Machado. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Ailton Ferimê. Bom dia, presidente, vereadores, público presente, jornalista, enfim, a todos. Eu gostaria, presidente, de dizer a vocês que eu sou favorável à CPI. Nós temos que criar essa CPI, doutor Ido, para que assim a gente possa estar investigando. Bira do banco, a situação não pode ficar dessa maneira. Estive analisando várias regiões de São José dos Pinhais, inclusive o Jardim Habitat, onde recentemente foi pavimentada aquela rua, e ele joga as valorizações das melhorias na região. Ali no Jardim Fênix foi pavimentada a rua, um pedaço da Marechal Herme, e toda a rua Annelise Krieger. Foi construído creche na região, foi construído um colégio dentro do Jardim Fênix, e ele joga toda essa valorização. Ali no Jardim Fênix, se um terreno valia 15 mil reais, com essas benfeitorias,
do município, da prefeitura e dos vereadores que pediram para que fosse melhorada aquela região, eles jogam tudo em cima do terreno. Daqui uns dias vai fazer a trincheira da BR-277 com a Marechal Hermes. Vai valorizar mais o terreno. Então, se deixar para o ano que vem, só vai aumentando a dívida do contribuinte do morador. Então, não pode ficar dessa maneira. Eles têm que lembrar que quando venderam um terreno, ali no Jardim Habitat, ali no Jardim Fênix, não era essa valorização. Não existia terreno nem de 50 mil reais, porque não tinha melhoria na região. Agora estão jogando a melhoria que o município fez como se fosse eles. Ali muitos terrenos que os moradores compraram era um buraco. Eles aterraram, acertaram e hoje eles esqueceram. Eles esqueceram que não foram eles que fizeram. Simplesmente venderam o terreno. Só que não existia melhoria na região. E agora estão super faturando por causa dessa melhoria. Existem 3 vezes mais, 4 vezes mais. Isso é uma loucura dessas imobiliárias. Então, por isso, os vereadores, eu quero aqui deixar, presidente, provavelmente, através de um compromisso que eu tenho na quinta-feira, mas eu quero deixar aqui o meu apoio a essa CPI. E venho assinar a qualquer momento essa CPI. Sou favorável à criação da CPI. Nós temos que investigar e temos que ajudar essa comunidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Eu queria só pedir à comunidade aqui presente, lendo até um artigo do nosso regimento interno, que é o artigo 220, onde qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto que lhe é reservado, desde que conserve-se em silêncio durante os trabalhos e não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário. Mesmo entendendo, né, as palavras do vereador Ailton Fenemê e a aprovação por parte da comunidade, mas eu gostaria de pedir que pudéssemos contar com o apoio, até porque podemos ter algumas ideias diferentes, mas que pudéssemos manter a tranquilidade aqui dentro do plenário. Sendo assim, passamos a palavra ao vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, nobres companheiros, mesa diretiva, nobres companheiros vereador, ao público que nos assiste nesta manhã, nessa sessão parlamentar, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, o meu bom dia para todos e para todas. Uso a explicação pessoal hoje, inicio falando de uma conquista que tivemos já neste mandato, né? E a semana passada, o nosso prefeito Luiz Carlos Cetim entregou a ordem de serviço do Armazém da Família, esse que era uma promessa de campanha e que era uma reivindicação da nossa comunidade, que vai servir para as famílias que se enquadrar dentro das suas normas. Também falo hoje para vocês que ontem participamos da entrega de serviço do novo Ciletran em São José dos Pinhais, que eu sei que tem uma reivindicação grande desta Casa de Lei, uma reivindicação, várias indicações aqui de vários vereadores, inclusive do nosso saudoso amigo Joel Almeida também, que já se foi. E ontem foi a ordem de entrega de serviço. É uma parceria entre o município e o governo do estado, um trabalho também do nosso deputado Francisco Bir e um trabalho do nosso governador Beto Richa, que veio ontem entregar essa ordem de serviço, que aonde os nossos moradores do nosso município não precisará mais ir até Curitiba para fazer o seu exame prático, né? Teste prático, tem que sair daqui para ir até Curitiba. E agora será feito aqui em São José dos Pinhais, assim que for concluído. Sexta-feira também estive no Banco Itaú e vi também que tem até um projeto de lei dessa Casa de Lei, se não me falha a memória, do professor Assis, é isso?
e de outros companheiros aqui, acho que do Bira, do banco, não me lembro de todos aqui, mas sei que existe esse projeto de lei. Também nós fizemos a indicação, depois recente, para que se cumprisse algumas normas que não estava cumprindo, e na segunda-feira passada, eles instalaram a proteção de segurança lá, que também era reclamação das pessoas que vai fazer os seus trabalhos no banco, ao retirar o dinheiro ou depositar, quando saía de lá, talvez muitos foram assaltados fora, porque todos que estavam nas filas, talvez não tinham a mesma intenção que está ali para fazer o seu trabalho, conforme deveria ser. E assim, finalizando, ainda falta a integração, que foi também uma promessa do prefeito Cetim, de trabalhar junto com o governador para integrar o transporte coletivo. Ainda faltando isso para concluir e concluindo o seu plano de governo aos poucos. Também não podemos deixar, como foi citado pelo nosso presidente, a luta desses moradores que já fizeram aniversário, né? Já fizeram aniversário de um mês em frente ao fórum, e pelo que eu sei, eles estão determinados a permanecer lá e em busca da sua luta. Sempre frisando e lembrando os nobres vereadores, que eles não estão querendo de graça. Eles estão em busca de um acordo que seja cabível dentro do seu bolso, para que eles possam fazer o seu pagamento do seu terreno, sim, de uma maneira justa, honesta e compreensível. Ninguém quer lesar ninguém, porque todos que estão aqui, vocês podem observar, crianças, pessoas idosas, são pai de família e que está em busca de regularizar o seu imóvel, sim, porque teve alguns desacordos, conforme citou a nossa advogada e o Haroldo que citou lá em cima, a advogada que antecedeu o Haroldo ali, falando dos acordos que foram feitos e que os seus representantes não foram representar na hora certa. Então, eles não podem, nós sabemos que estamos diante de uma situação, sim, difícil porque nós dependemos de outras pessoas, de outras autoridades, e temos que pedir, acima de tudo, da nossa luta, da nossa vontade, mas vamos todos pedir uma luz divina para que toque no coração de cada um e consiga resolver a situação sem lesar ninguém, porque não é isso que eles estão fazendo. Muito obrigado, e é hoje, professor. Com a palavra o vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que está aqui presente. Eu faço uso da explicação pessoal, até porque eu posso não estar lá junto com vocês, cada momento, cada pouco lá em frente ao fórum, mas tenho me comovido muito com a situação de vocês. A gente sabe que diante dessa situação a gente se torna muito pequeno, mas que se todos nós se unir junto de vocês, a gente vai conseguir um grande êxito em prol de ajudar vocês, para que vocês consigam se sair com a melhor situação possível com esse problema que vocês estão, que é o problema da moradia. Eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui são favoráveis à CPI, desde que não seja uma CPI política, mas sim uma CPI que venha com caráter e com vontade de realmente descobrir o que aconteceu no passado. Eu tive a infelicidade de participar, felizmente, de participar de algumas reuniões há mais de 20 anos, quando se começava já uma discussão sobre os altos valores dos terrenos aqui em São José dos Pinhais. Quando eu vim morar para cá também não tinha propriedade, não tinha onde morar. Me lembro que uma época a população participou de uma invasão no Jardim Del Rey, aonde eu também era uma das pessoas que invadi o Jardim Del Rey, porque eu não tinha onde morar. Mas logo após a gente teve um problema com algumas pessoas que vieram de fora, não vieram ali em busca de moradias, mas sim de aprontar dentro do Jardim Del Rey, e fomos retirados de lá.
Aliás, eu fiquei 2 ou 3 dias lá e saí quando vi que a situação não era bem aquilo que a gente queria, e acabei saindo de lá, não precisou a justiça me tirar, mas graças a Deus consegui a minha moradia. E eu participei na plantação Marcos, na época um vereador fazia reunião sobre esses valores dos terrenos. Não vou mencionar nomes, mas alguém de vocês deve saber quem era o vereador da época. Várias reuniões foram feitas. Foi apresentado advogado. Agora eu me pergunto o seguinte: como que se posiciona a OAB, a Ordem dos Advogados, com relação a esses advogados espertalhões? Será que não seria melhor nós trazer a OAB aqui para falar um pouco sobre isso antes de nós começar essa CPI? Será que a gente não teria que colocar o nome desses advogados que lesaram vocês? É o primeiro começo, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão mais sofridas, que estão com mais problemas aqui, são aquelas que foram lesadas pelos seus advogados. Então eu acho que deve começar, vamos convocar a OAB, ou que ela venha para uma reunião, para falar sobre esses advogados espertalhões, porque hoje a gente é lesado todos os dias por advogado, todos os dias. A gente vê um caso que saiu lá no Rio Grande do Sul, essa semana, de bilhões, de um espertalhão de um advogado, e nós temos dentro da nossa cidade também pessoas dessa forma, e que estão aí para defender, não os interesses da população. Muitas vezes você contrata um advogado, eu já tive a infelicidade de contratar advogado, e esse advogado ia trabalhar contra mim, lá na frente, não me representar da maneira que era preciso, e eu confiar no advogado e perder minha questão por causa disso. Então estamos com vocês, não quero palmas, essas palmas são para vocês, mas tenho o meu apoio, tenho certeza que todos os vereadores aqui vão estar com vocês nessa possível CPI que a gente venha a abrir aqui na Câmara Municipal, se assim for preciso, se não tiver um outro meio mais rápido, mais melhor, porque uma CPI, vocês sabem que demora muito tempo, gente, para ser feita, e vocês vão continuar sofrendo, e não dá para esperar mais isso aí, ok? Bom dia a todos. Com a palavra o vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, os profissionais de imprensa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Como o nosso amigo Haroldo e a doutora Shirley falou ali, desde 94, tem essas vendas de imóveis, né, pelas imobiliárias, é claro, e incorporadoras, e vocês também citaram ali que no período de 2002, 2005, deixaram de procurar o Ministério Público, né? Eu quero dizer que vocês fizeram o trâmite certinho. Há poucas semanas, nós, vereadores, fomos convidados e convocados a participar mais de perto junto com vocês, né? Então a gente está fazendo isso, os 21 vereadores estão se apresentando. Em todas as reuniões que nós somos convidados ou convocados, nós estamos presentes. Eu vi ali um jovem, vendo ali, ó, vereador professor Abelino, continue olhando pelo Jardim Lucy. Pode deixar, garotinho, nós vamos continuar olhando pelo Jardim Lucy. Tem 2 novos loteamentos se formando lá no Guatupê, o Jardim Reago e o Jardim Namur. O Reago, até que pelo que eu constatei, está tudo certinho, mas a moradia Namur tem alguns problemas de documentação. Não foi aprovado ainda pela Secretaria de Obras e Urbanismo, estão vendendo terrenos lá. Pedi ao secretário de Urbanismo que solicitasse a retirada de todo o material de publicidade onde estão oferecendo esses terrenos. E não deveriam ter, ele prometeu tirar e até o presente momento não retirou ainda. Na margem da BR-277 tem vários anúncios de venda desse loteamento Jardim Namur, e esses loteamentos não estão corretos ainda. Então, pode ser um problema que pode virar o que está acontecendo com vocês aí. Tem que olhar desde já, né? Mas então, voltando aqui para o assunto de vocês, a organização está corretíssima. Se você fizer esse trabalho isolado, você não vai ter vez nem voz, mas o trabalho em conjunto da comunidade que está sendo prejudicada, de nós vereadores, a instalação de uma CPI, isso tem mais chance de dar certo. E podem sempre contar com o vereador professor Abelino, não só o Guatupê e IP e Cristal, que é a minha cidadezinha, mas toda a comunidade de São José dos Pinhais. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador José Vieira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as pessoas aqui presentes, meu bom dia a todos. Quero deixar bem claro aqui também, senhor presidente, que nós, essa Casa de Lei, nos meus 18 anos dentro dessa casa,
nunca essa casa virou as costas à nossa comunidade. Sempre naquilo que podemos, naquilo que nós, aquele podemos resolver, nós temos feito esforço para resolver. Dentro dos limites dos poderes desse legislativo, que nós temos o limite de poder. Então, nós não estamos aqui nem para alimentar as esperanças e nem para virar as costas a ninguém. Agora, é bom lembrar, senhor presidente, e senhores vereadores, que nós temos um limite de poder, que esse país ele é movido por 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nós não temos, né, um poder assim de fogo também, que nem muitas pessoas alimentam. E nós temos que deixar isso bem claro, que jamais na nossa vida vamos virar as costas à nossa comunidade. Eu passei por dificuldade assim que fui eleito vereador em 96, assumi em 97, quando a LC Branco, a imobiliária que loteou aqueles lotes do Jardim Cruzeiro ali, vereador Carlos Machado, Santos Dumont 2, 3 e 4, e aonde as pessoas comprou esse terreno dessa imobiliária, e aonde 134 famílias que comprou esses terrenos dessa imobiliária, a LC Branco, comprou esses terrenos e pagando o terreno. E eles continuaram pagando. Como esse cara, o LC Branco, tinha feito um empréstimo no banco, o que aconteceu? O banco, os advogados do banco, achou uma brecha na lei e empenhorou todos esses 134 terrenos na época. E a população, né, vendo as pessoas que tinham comprado esse terreno, ficou desesperada, porque veio já uma ordem judicial dizendo que esse terreno já estava empenhorado no banco. Pois bem, senhor presidente, a comunidade ficou revoltada. Procuraram um apresentador de televisão, né? E esse apresentador de televisão, na época, virou as costas. E eu tinha conhecido o deputado federal chamado Max Rosmo. Até foi o vereador Carlos Machado que me apresentou. E eu não posso deixar de contar essa história. Pois bem, senhor presidente e senhores vereadores, o Max Rosmo, deputado federal, veio à reunião com essa comunidade de 134 famílias. E essas famílias, muitos já tinham até pago os terrenos, mas não tinham feito a escritura. O que aconteceu? Quem nos socorreu foi o Max Rosmo. E eu devo, e essa comunidade deve a ele, porque o desespero dessas famílias, né, que tinham pago e outros pagando esse terreno e recebeu a ordem judicial. Pois bem, senhor presidente e senhores vereadores, o que aconteceu? O Max Rosmo fizemos uma reunião na minha casa, fizemos uma reunião no colégio Juscelino Kubitschek, e o Max resolveu essa situação, esse povo. Então, eu já passei coisas semelhantes a essa de vocês. Nós fomos atrás de buscar esse entendimento, fomos com a imobiliária, fomos ao banco, o Max que fez isso. O Max Rosman que fez daí. E eu, a pedido meu, ele foi ao banco, ele foi à imobiliária, ele foi no Poder Judiciário, ele contratou advogado dele, colocou à disposição da comunidade e resolveu. Hoje, infelizmente, ele é morto, né? Isso é a história que eu estou contando, que já passei por isso. E estou passando por uma situação também muito difícil na minha comunidade, que é a Vila Brunig. A Vila Brunig, que nós estamos com dificuldade ali, há muito... Erro! E tem que ser dito aqui, erro do nosso Poder Executivo, na época. Erro. Isso daí, a verdade tem que ser dita. Erro do Poder Executivo. Pode contar com essa casa. Eu acho que aqui os 21 vereadores estão dispostos a ajudar toda a nossa comunidade de São José dos Pinhais. Meu bom dia a todos. Com a palavra o último orador, vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, eu gostaria de dizer, senhor presidente, que nós estamos aqui sempre caminhando junto com a população de São José, especialmente aquelas menos favorecidas, especialmente as famílias que hoje estão enfrentando um momento muito difícil
da sua vida, momento complicado, momento de emoção, de raiva, e todos os sentimentos possíveis, a gente se move nesse momento tão complicado. Quero deixar claro para vocês, com muita tranquilidade, que eu sou favoravelmente à CPI, sem dúvida nenhuma, todos nós aqui somos. Somos favoráveis, vamos chamar as imobiliárias, vamos ver se existem irregularidades, vamos fazer aquilo que a Câmara tem condição de fazer, onde alcança nosso poder. Infelizmente, não temos o poder de decisão. Se tivéssemos, não tenha dúvida, que já teria sido resolvido o caso de vocês. E percebo que muitas famílias de bem que estão aqui foram enganadas por esse advogado safado, sem vergonha, que sumiu do mapa. E aí esse cabra é que tinha que pagar a conta de vocês. Esse cara tinha que estar na cadeia, porque foi um roubo claro das famílias de bem que estão aqui hoje. E nós temos que cobrar de forma firme, de forma forte, essa questão das moradias em São José dos Pinhais. É muito importante. E eu tenho acompanhado vocês pelo Face, tenho acompanhado vocês na frente do fórum, e quem tem que aplaudir vocês somos nós, pela luta, pela determinação, pelo entusiasmo e pela esperança que nós todos temos em resolver essa situação. Nós vamos dar aqui a nossa contribuição de forma muito clara, sem dúvida nenhuma, e essa casa vai se pronunciar, porque aqui nós não temos o rabo preso com ninguém, muito menos eu. Então nós vamos juntos nessa caminhada, fazer aquilo que nos dá o direito, aquilo que nós temos o poder, aonde o braço alcança. E podem ter certeza que nós estaremos juntos nessa luta e vamos montar aqui a nossa CPI para averiguar as situações que temos que resolver. Podem contar conosco, contem com a nossa colaboração, com a nossa ajuda e com o nosso respeito a vocês. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria que nós estamos aqui na reta final da campanha eleitoral, e domingo acontece aqui a mudança do Brasil ou não, os deputados, o governador do estado, e eu percebo que tem muito candidato que está pagando a conta, que paga a placa, que está dando cesta básica, que está dando gasolina, né, em prol de outros candidatos que não têm a mesma estrutura financeira. E eu achei um absurdo, senhor presidente, numa família do Jardim Aviação, onde nós conquistamos aquela amizade há muitos anos, e colocamos lá uma placa do meu candidato, e por minha surpresa, essa pessoa, o chefe de família, se vendeu, tirou a placa do meu candidato para colocar outro. Aonde que nós vamos chegar, senhor presidente? Qual é o compromisso que um deputado desse tem com a nossa cidade? Qual é o compromisso que ele tem com as obras, com os recursos para São José dos Pinhais? E vocês têm que cobrar. Nós estamos com vocês. E os deputados já foram visitá-los? Nós temos que cobrar dessa casa, temos que cobrar da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, temos que cobrar do governador do Estado e cobrar do presidente da República. Porque essa é uma situação social que todos nós temos a grande responsabilidade de tentar resolver, senhor presidente. Aqui fica o meu desabafo, aqui fica a minha vontade de sempre acertar nessa casa, o meu respeito, o meu carinho e a minha esperança para vocês. Conte conosco sempre. Um bom dia a todos. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 2 de outubro de 2014, no horário regimental. A sessão está encerrada.